Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, para quem está assistindo aí. Eu sou o Natanael, né? E a gente vai agora para mais uma aula do IDEA, certo? Hoje de Biologia 1. E a gente vai para o conteúdo que é a origem da vida, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Natanael e a gente vai estar vendo um pouco melhor sobre a origem da vida e o que é importante, o que é mais cobrado nos vestibulares. E a gente vai focar bem nos vestibulares em geral, certo? Vamos lá. Primeiro de tudo, né, sempre foi uma pergunta muito feita pelos cientistas, por todos os seres humanos, né? O ser humano em si é um ser muito curioso, né? E a gente sabe que sempre queria saber o porquê das coisas, né? Saber de onde surgiram algumas invenções, como funcionavam as coisas, né? E uma das perguntas que era muito feita era como surgiu a vida, né? Como se originou a vida na Terra, né? Como é que a gente está onde a gente está, né? De onde a gente veio, se a gente sempre foi do mesmo jeito, ou se a gente evoluiu, ou o que é que aconteceu, né? Aí, o pessoal queria, na antiguidade, né? Queria descobrir como que a gente chegou onde a gente está, né? Por sermos muito curiosos, né? Era uma pergunta bem recorrente. Além disso, né? Tentando resolver esses questionamentos que sempre tiveram, né, as pessoas, os cientistas, né, a comunidade científica, ela propôs várias hipóteses, várias ideias para responder como é que a vida na Terra surgiu, né, como é que houve esse acontecimento, digamos assim. Uma das primeiras propostas, certo, que foi a primeira ideia, a primeira hipótese que surgiu, foi o criacionismo, certo? Também conhecido como fixismo, que a gente pode ver, né? O fixismo, esse nome é dado porque ele acreditava na ideia de espécies fixas, certo? O criacionismo, ele dizia que tinha um Deus que criou a vida e ele criou a vida exatamente como ela é atualmente, né? Então ele dizia que há milhões de anos atrás, 1000 anos atrás, no caso, os seres humanos eram exatamente iguais a são atualmente, não houve evolução, não houve nada, e tudo foi Deus que criou, né? Não teve nenhuma coisa que surgiu de nenhum acontecimento distinto, certo? Deus tinha criado tudo como é atualmente. Então, criacionismo vem essa ideia, também cobrada em alguns vestibulares como fixismo, certo? Que vem a ideia de espécies fixas. Não esqueçam desse nome para não se confundir, certo? Basicamente, ela teve muita força, né, por causa da igreja, que a igreja tinha muita força na época, e basicamente foi a mais aceita até o século XIX, né, até o século XIX está aqui, e foi a mais aceita. E até hoje a gente muitas pessoas acreditam, né, devido às suas religiões, que isso aqui é uma ideia aceita ainda, né? Porém, a gente, como vai estar trabalhando para vestibulares, certo, gente? A gente tem que ter a compreensão crítica aqui para poder discernir qual é o item certo e qual é o item errado, certo? Criacionismo foi a ideia mais aceita pela comunidade científica, pelas pessoas, até o século XIX por aí, certo? Então vamos continuar. Outra proposta que surgiu, né, foi a da abiogênese. A é o prefixo de negação, né, e biogênese, que traz a ideia de bio, né, que é vida. E basicamente ele dizia, né, Aristóteles, que propôs essa hipótese, ele dizia que a vida surgia de coisas que não tinham vida. Como assim, Nathan? Basicamente ele dizia que coisas inanimadas, como, sei lá, uma blusa, um sapato, eles tinham uma força vital dentro deles, né, que em algumas condições específicas geravam vida, né? Então a abiogênese dizia que a vida vinha de coisas sem vida, certo? Então isso surgiu com Aristóteles, certo? Aristóteles propôs essa ideia e a Igreja Católica apoiou isso, né? E já a Igreja Católica, a Igreja no geral, como tinha muita força na época, fez com que as pessoas aceitassem também. Então surgiu essa teoria que teve uma força absurda na época, né? Que foi muito defendida por muitos cientistas por aí. Um exemplo, né, que as pessoas diziam era que os ratos eles surgiam de resto de comida, né, e também de roupas sujas, né? O pessoal acreditava que os ratos eles eram gerados a partir de resto de comida, roupa suja e coisas do tipo, né? Que os ratos não eram criados de ratos anteriores, eles surgiam a partir dessa matéria inanimada, né? E
Também umas palavras importantes é força vital, como eu falei, né, que a força vital está dentro dessas matérias inanimadas. E também a questão de geração espontânea, certo? Ele falava que geração espontânea era quando havia o surgimento de um novo ser vivo, certo? No caso do rato, ele não falava que o rato se reproduzia, ele falava que o rato se gerava a partir de coisas inanimadas, certo? Basicamente, como a gente disse, a vida surge através de coisas sem vida, certo? Aí teve um conflito, ok? O primeiro cientista que veio brigar contra isso foi o italiano Francisco Redi, né? Ele não aceitava a biogênese, então ele tentou trazer uma proposta que é a biogênese, certo? Que era o contrário da biogênese, que dizia que os animais vivos vinham de animais anteriores, né? Então a vida só se gerava a partir de outra vida, né? De acordo com Redi, a proposta dele, ele dizia que alguns organismos, os organismos, né, surgiam de inseminação de ovos no ar, certo? Então ele acreditava que no nosso ar tinham vários ovos, certo? Que quando encostavam em algumas situações, por exemplo, uma blusa com uma temperatura específica, acabava eclodindo aquele ovo e surgindo as moscas, por exemplo, e coisas do tipo. Essa era a proposta do Francisco Redi. Ele propôs um experimento para tentar provar sua proposta, né? Tentar provar sua hipótese, e basicamente o seu experimento foi como? Ele pegou carne, né? Basicamente um animal morto, um peixe morto e um pedaço de carne, e botou em 8 potes distintos, certo? Ele botou em 8 potes distintos. O espaço amostral dele foi de 8 potes. Metade desses potes ele deixou aberto, em contato com o ar livre, e metade desses potes ele deixou fechado, né? Após alguns dias, alguns tempos de observação, ele pôde ver que nos potes abertos ele tinha a presença de larvas e moscas, e nos potes fechados, dentro dos potes fechados, não havia presença de nada, de nenhum animal vivo, né? Então ele tentou confirmar a ideia dos ovos no ar, né? E basicamente ele abalou um pouco a comunidade científica da época, né? O pessoal que acreditava na biogênese ficou com o pé atrás e pensou: mas o experimento dele dá certo, faz sentido, se eu fizer na minha casa também acontece a mesma coisa. Então realmente a biogênese está errada? Só que teve uma coisa que o Redi na época não conseguiu explicar. Quando eles descobriram os microscópios, né, o Redi ele não sabia explicar como é que funcionava o desenvolvimento de micro-organismos, né? Lembrando aqui, micro-organismos são aqueles organismos microscópicos, certo? Que a gente não consegue ver a olho nu, beleza? Então, basicamente, o Redi ele ficou com uma dúvida que ele não soube sanar, certo? Ele não conseguiu resolver, que era como é que acontecia o desenvolvimento dos micro-organismos, certo? E com isso, a única solução que parecia viável, parecia plausível, né, para poder resolver o desenvolvimento dos micro-organismos, era exatamente a abiogênese, né? Então, basicamente, a abiogênese voltou com força depois do descobrimento dos microscópios, e o pessoal tentou provar depois a biogênese trabalhando com esses micro-organismos, coisa que o Redi não conseguiu explicar, né? Foi aí que surgiu 2 cientistas famosos na época, né? Lá no século XVIII, no final do século XVIII, mais ou menos. Esses 2 cientistas famosos foram guerrear, né? Batalhar aqui para tentar cada um provar a sua hipótese, ok? Aqui do lado esquerdo, se eu não me engano, é o Spallanzani e ao direito é o Needham, não tenho certeza. Mas, enfim. Basicamente, eles dois quiseram, um apoiava a biogênese, né? O Needham apoiava a biogênese e a biogênese era apoiada pelo Spallanzani, né? Então, o Needham fez um experimento para tentar apoiar a sua teoria da biogênese e o Spallanzani seguiu outro experimento para poder apoiar a biogênese, certo? Então, vamos lá com calma de cada um, né? Primeiro, o experimento do Needham, certo? O Needham ele fez o quê? Ele fez uma infusão, certo? Nathan, o que é infusão? É quando eu pego alguma coisa e deixo ela em água e aquela água fica com um pouco de extrato daquela coisa, né? Eu posso fazer infusão de N coisas. Se eu pegar um pedaço de carne e botar na água, depois de um tempo aquela água vai estar meio com os resquícios da carne, né? E aquilo é uma infusão de carne, certo, gente? Enfim, infusão basicamente é uma coisa, um líquido, né? Tipo um suco de alguma coisa, certo? Enfim, o que é que o Needham fez? Ele pegou uma infusão, e aí ele esquentou ela, né? Porque ele dizia que esquentava para poder matar os micro-organismos, né? Para deixar sem nenhum problema, digamos assim, para dizer que já não existia antes. Depois de um tempo, ele observou, né, que havia
a reprodução, né, o desenvolvimento de micro-organismos dentro da infusão. Aí ele falava, olha, se eu estou aqui com um líquido, uma infusão que não tem nada vivo, e depois de X tempo apareceu coisa viva, a única coisa que pode explicar isso, né, é a abiogênese. Só que o Spallanzani não acreditou nisso e falou, não, peraí, vou usar o teu experimento, só que eu vou melhorar ele. Ele pegou a infusão, fez a mesma coisa que o Needham, e realmente deu exatamente igual. E ele fez a mesma coisa, só que com o recipiente fechado, né? Exatamente como o Red fez, né? Nos potes lá com carne. E ele observou exatamente o que era esperado, né? Por ele, pela biogênese. Que no aberto teve o desenvolvimento dos micro-organismos e no fechado não teve, né? O que dava mais força ainda para a biogênese, né? Para o movimento da biogênese. Então, mesmo com o Spallanzani conseguindo provar, né, o que é que ele queria propor, o Needham não aceitou. Ele estava dizendo que o Spallanzani estava esquentando demais as infusões, né, e quando ele esquentava demais, ele dizia que matava a força vital da infusão. Lembrando que força vital é uma das propostas da abiogênese, né, que dizia que a coisa sem vida, né, tinha alguma força vital que podia acabar gerando vida posteriormente, certo? Então ele falava que matava a força vital com o aquecimento por muito tempo, né? Então veio um outro cara, né, o Louis Pasteur, certo, que é muito famoso, que ele quis botar um fim nessa guerra, né? Ele queria acabar com a abiogênese, ele não acreditava na abiogênese e queria provar a biogênese. O que é que ele fez? Ele fez um experimento que é famoso, não, um famoso experimento conhecido como pescoço de cisne, certo? Lembra desse nome, se cair vocês sabem o que é. Ele pegou o mesmo insumo, né? a mesma infusão lá que eles estavam usando, né? O caldo nutritivo que eles chamavam, botou dentro de um pote de vidro, né? De um balão de fundo redondo, e ele derreteu a ponta do pote, do balão de fundo redondo, e fez um formato de pescoço de cisne. Ele fez isso aqui, ó, ele deformou isso nesse formato ondular aqui, certo? Depois de um tempo ele esquentou para deixar aquilo lá totalmente sem vida nenhuma, né? Matou todos os micro-organismos que tinham dentro e esperou. Quando ele esperou, não acontecia nada, né? Aqui dentro estava totalmente sem nenhum micro-organismo, não tinha desenvolvimento de micro-organismo, o que provava a biogênese. Só que Needham falou, não, mas tu está esquentando demais, não está servindo. Aí o que é que o Pasteur fez? Ele quebrou isso daqui, ele quebrou o pescoço de cisne, certo? Exatamente aqui. E o que é que aconteceu? Com o tempo começou a surgir, gente, um monte de micro-organismos dentro do balão de fundo redondo. Um monte. E o que provava, né, botava um ponto final, que a abiogênese não funcionava, não existia, e a biogênese era o que solucionava, né, a nossa origem da vida. Porém, apesar da biogênese estar certa, né, apesar de ter sido comprovado que a biogênese era a teoria correta da época, ele não sabia responder algumas perguntas, né? Eles estavam num congresso que o Pasteur apresentou esse experimento, aí eles conseguiram comprovar a ideia, só que eles fizeram uma pergunta lá que era: como surgiu a vida pela primeira vez? Beleza, a vida vem de outra vida, mas quem foi a primeira vida que surgiu, digamos assim? Como que surgiu? Foi aí que, em 1936, né, dois cientistas criaram uma proposta, né? Geralmente o pessoal cobra mais só pelo Oparin, só que o Haldane também deu ajuda para ele, mas o Oparin é o que tem maior influência, certo, gente? Só para lembrar. E eles proporam uma teoria que era basicamente uma teoria de uma atmosfera primitiva, certo? O que é que ele dizia? Naquela atmosfera primitiva de milhões de anos atrás, a nossa atmosfera tinha metano, amônia, hidrogênio e vapor de água, certo? E além disso, a Terra era totalmente primitiva, estava em altas temperaturas, com altos vulcões em erupção, várias descargas elétricas acontecendo na atmosfera e radiação ultravioleta, né? Visto que a gente não tinha camada de ozônio na época. Então, a radiação toda do Sol vinha direto na Terra, né? Um ambiente proposto absurdamente para a gente ter diversos tipos de mutação, diversos tipos de combinação, certo? Além disso, o que é que ele dizia? Ele dizia que, com todas essas situações, com todo esse material na atmosfera, né, e com a temperatura e com os raios ultravioletas, eram formados aminoácidos na atmosfera, certo? Que caíam para os solos com as chuvas. O que é aminoácido, gente? A gente sabe que aminoácido é uma das bases para a proteína e a proteína é uma das bases para a vida, né? Então a gente sabe aqui que pode surgir uma vida daqui. Vamos continuando.
Além disso, foi aquecido, né, as proteínas aqueciam, perdão, os solos aqueciam os aminoácidos, né, que caíram com a chuva, e com esse aquecimento e união, eles formavam cadeias proteicas, proteínas simples, de estrutura primária, né? Além disso, continuando com a chuva, essas proteínas eram levadas dos solos aos grandes oceanos, né, que eram oceanos absurdamente quentes, né, que estavam lá sujeitos à radiação direta, né? E essas proteínas, elas se uniram e formaram coacervados, certo? O que é que são os coacervados, gente? Isso aqui é uma imagenzinha dos coacervados, certo? Basicamente é uma união proteica, né? É uma união lipoproteica, que é basicamente lipídio, proteína e água, certo? Em resumo, é basicamente isso. A gente já pode ver que já tem uma estruturazinha de célula, né? E depois, isso aqui, quando reage com RNA, que tinha nos oceanos antigamente, né, ele conseguia formar o probionte, ou seja, coacervado com RNA, reagindo com RNA, forma o probionte. O que é o probionte, gente? Probionte é o primeiro ser vivo proposto, né, por Oparin, certo? Ele dizia que a primeira forma de vida que surgiu foi o probionte, certo? Que estava lá, que foi exatamente o coacervado reagindo com um RNA, certo? Já tinha informação genética, já tinha proteína. Então, foi a primeira proposta de vida, o nosso primeiro ser vivo, nosso primeiro antepassado, digamos assim, certo? Vamos lá, algumas características importantes sobre o probionte que a gente não pode esquecer, certo? Que pode ser cobrado na Terra. A gente sabe que o probionte, por ser o primeiro ser vivo, ele é muito, muito, muito fraco, né? Muito pequeno, muito rústico, digamos assim. Ou seja, ele não tem nada complexo na estrutura dele, nada complexo. Então, ele era o quê? Era procarionte ou era eucarionte? Com certeza ele era procarionte, né? Ele não tinha carioteca, né? Agora, o que mais? Ele era heterotrófico ou autotrófico? Ele com certeza era heterotrófico, né? Porque ele não tinha estrutura complexa para poder fazer fotossíntese. Então ele se alimentava de outros animais. No caso, ele se alimentava de outras proteínas que estavam nos oceanos, ou outros probiontes que talvez tivessem surgido, não sei, né? Ele era heterotrófico. E, além disso, ele tinha uma estrutura absurdamente irregular, né? Por ele ter uma estrutura altamente irregular, com o DNA, né? O RNA, na verdade, altamente irregular, quando ele ia se reproduzir, ele se reproduzia totalmente distinto, né? E por que isso é importante, Nathan? Se ele se reproduz de forma distinta, isso aumenta a possibilidade, a variabilidade genética absurdamente, né? Então, quanto mais ele se reproduzia de formas diferentes, ele ia ganhando características diferentes. E com milhares de anos, milhões de anos que foram passando, ele foi evoluindo, né? Se mutando e evoluindo com o tempo, se adaptando também, né? Ou seja, o probionte ele acabou virando futuramente outros seres vivos, que depois acabaram se tornando autótrofos, certo? E esses autótrofos começaram a liberar oxigênio para a atmosfera, e aí em diante foi acontecendo a evolução, né? A evolução que o próprio Charles Darwin explica melhor, né? Mas a ideia de Oparin era basicamente explicar o primeiro ser vivo, e isso ele conseguiu explicar. Só que tudo era uma hipótese, tudo era uma teoria, ele não tinha como provar nada. Até que Miller, o cientista Miller e o cientista Fox, né? Dois cientistas que trabalhavam numa universidade, eles fizeram um experimento, certo? Que eles usaram todas as ideias, todas as propostas de Oparin para poder simular uma atmosfera, uma terra primitiva, certo? Como é que eles fizeram isso? Aqui a gente pode observar que aqui tem uma atmosfera, certo? Contendo os gases da atmosfera, ok? Que é o metano, o hidrogênio, a amônia, a vapor de água. CO2, gente, tem aqui, mas não é certeza, certo? Alguns autores dizem que tinha CO2, alguns autores dizem que não tinha. Então, na dúvida, você não bota CO2, certo? Mas alguns autores aceitam que tinha CO2 na atmosfera. Enfim, mas esses outros eram certeza, entendeu? Além disso, ele botou descargas elétricas, né, como tinha. A única coisa que ele não pôde implementar aqui era a radiação, né? A radiação ultravioleta ele não botou. Mas descargas elétricas, temperatura, água, os gases da atmosfera, tudo tinha aqui. A chuva, né, que depois que passava pelo condensador, depois que condensava, ele simulava a chuva. Com isso tudo, com o tempo, ele fez essa estrutura, deixou rolando com o tempo, e ele viu que aqui ele conseguiu achar, né, ele retirou algumas amostras daqui, e daqui ele conseguiu achar algumas moléculas de aminoácido, né? O que Oparin dizia, né? Oparin dizia que aminoácidos apareciam, né? Os aminoácidos eram formados ali e é uma das bases para poder provar a teoria de Oparin, certo? Então basicamente é isso. O Oparin ele
propôs a teoria correta, só que quem conseguiu provar mesmo em questão experimental foi o Miller e o Fox, né? Oparin e Haldane só fizeram a teoria, só a parte de hipótese. Miller e Fox comprovaram experimentalmente, certo? E basicamente é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e um ótimo estudo a todos. E vale lembrar, né, que é bom que vocês deem um like aí se vocês tiverem gostado do vídeo. Comentem se tiverem achado alguma coisa interessante ou alguma curiosidade que vocês têm para falar, alguma dúvida também, recomendação. E compartilhem com seus amigos para sempre difundir o conhecimento, né? Ativem o sinalzinho aí para vocês terem sempre notificação dos novos vídeos que forem aparecer. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima aula.